O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos nos sentar um instante. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que nós acabamos de escutar neste momento nos coloca diante de uma das cenas mais tocantes e reveladoras do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Trata-se do envio dos 12, que a princípio foram chamados a estarem com Jesus e por isso receberam o nome de discípulos. Mas estar com Jesus tem uma finalidade: é para depois se tornar apóstolos. E é por isso que o Evangelho de hoje começa chamando os 12 de discípulos e depois cita o nome de cada um deles, agora como apóstolos. Apóstolo é aquele que é enviado a evangelizar. É essa cena que São Mateus hoje nos apresenta. Antes do envio, São Mateus nos mostra a triste realidade pela qual passava o povo de Deus naquele momento.
Jesus olha a grande multidão que o seguia e percebe que eles estavam cansados, abatidos, desorientados, como ovelhas que não têm pastor. Qual foi a atitude de nosso Senhor diante disso? A atitude de Deus, a atitude de Deus que fez com que enviasse ao mundo seu Filho, a compaixão. Jesus sentiu compaixão da multidão. A palavra aqui é importante. Compaixão significa sofrer com, significa se importar. Quando ele contou a parábola do samaritano, muitos passaram e viram aquele homem caído pelo caminho, mas somente o samaritano teve compaixão. Ele viu a dor, o sofrimento, as feridas e se aproximou. É esse o gesto de Deus para com esta humanidade perdida, cansada, fatigada, mas ao mesmo tempo com um desejo imenso de acolher a palavra, mesmo que de primeira mão ainda não compreendam a profundidade do Evangelho de Jesus. Mas as multidões estão sedentas de Deus. Olhemos, por exemplo, esta semana passada, em que o Santo Padre, o Papa Leão, esteve em mais uma de suas visitas apostólicas, agora à grande nação espanhola, nação que foi no passado uma das maiores nações católicas da história, mas que agora, como toda a Europa, uns países mais, outros menos, passa por um terrível processo de secularização. O que é secularização? É tirar Deus da história. Como eu disse aqui na homilia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, é uma nova mentalidade que entrou com toda a força depois da Revolução Francesa, onde se deve tirar Deus do século, isto é, da sociedade. A Espanha vem passado por esse processo. Entretanto, bastou o sucessor de Pedro se dirigir de Roma até a Espanha e multidões o acompanharam. Jovens, idosos, pessoas de todas as idades, crianças, foram em busca da palavra que se reflete na pessoa do Papa, nos seus discursos, nos seus ensinamentos, mas na pessoa dele. Ele é enviado, como Pedro foi enviado. Esta visita do Papa à Espanha fez um verdadeiro reboliço na vida católica e social. Não sei se vocês acompanharam, quando o Papa esteve então junto aos parlamentares da Espanha, porque a Espanha é um reino, mas tem lá o que seria para nós hoje aqui o Congresso. No meio daquelas pessoas existem muitos católicos, mas a maioria deles que estavam lá, com certeza, são secularizados. E o Papa corajosamente anunciou Jesus e todos os critérios morais que nascem desta escolha por Deus, defendendo a vida,
desde a concepção até a morte natural, defendendo os valores cristãos que nortearam e que construíram aquela própria sociedade espanhola. O Papa pediu que eles olhassem para o teto, onde estava plasmado nos desenhos e na decoração do próprio salão de reuniões parlamentares, ícones, desenhos que retratavam esta verdade. Quantas vezes aqueles homens e mulheres entraram lá e olharam aquelas pinturas, mas nunca nem perceberam que ali diante deles, em cima deles, estava retratada toda a história cristã daquela nação. Entretanto, naquela casa, leis foram aprovadas contra os fundamentos da nação espanhola. E depois então que o Papa falou no seu discurso, por longos minutos foi aplaudido de pé por todos que estavam ali, porque a verdade, ela é simples, ela não precisa ser decorada no sentido de dourada, basta você dizer a verdade. Os corações sinceros e bons acolhem. Então, este exemplo que eu ilustrei da visita do Papa mostra que não existe caso perdido, que não existe sociedade perdida. O que existe é a falta de operários, e é a constatação que Jesus faz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há um mundo inteiro sedento de amor, de justiça, de acolhimento, de esperança. Como naquela época, hoje, há muitas ovelhas feridas, precisando de cuidado. E quando nós, como igreja, todos nós, não é só o Papa, só os bispos, só os padres, somos todos nós, corpo de Cristo enviado, cada um na sua missão, cada um no seu estado de vida, mas todos nós, quando nós nos colocamos à disposição, disponibilidade apostólica, as realidades se transformam, elas mudam completamente. Enquanto muitos que infelizmente perderam a fé e portanto perderam a intimidade com Deus e perderam o ardor missionário, querem nivelar tudo por baixo, secularizando a sociedade e, pior ainda, mundanizando a igreja, para que ela seja acolhida pelos pagãos. O testemunho autenticamente missionário do Papa e de muitos cristãos leigos, leigas e ordenados, quando é verdadeiro, mostra que a conversão acontece, que as pessoas, sim, elas mudam de vida. Sim, ninguém quer ficar no pecado. Muitos ficam porque não conhecem a verdade. A evangelização realmente vai surtir efeito quando ela está alicerçada na oração e na missão. Jesus diz que é necessário rezar: pedi, pois, ao dono da messe que envie operários para a sua igreja. Enquanto muitos, infelizmente, volto a ressaltar, querem mundanizar a igreja para que ela não desapareça,
Jesus nos apresenta que é preciso que todos nós nos coloquemos em uma atitude de oração, pedindo a Deus que envie estes bons missionários, estes bons operários para a sua messe. E Deus envia quando Ele percebe o sofrimento, a queixa e principalmente o clamor do povo que suplica por bons pastores. Quantas vezes a gente vê diante do mau exemplo dos pastores, os próprios fiéis que se colocam como os que estão na vanguarda da acusação. Hoje, nos tribunais da internet, todos se sentem no direito de condenar, de apontar o dedo, de mostrar a falta de virtude dos consagrados. Mas a pergunta é: quantos desses se colocam em estado contínuo e sincero de oração pela conversão dos pastores? Porque sim, não somente os leigos precisam de conversão, os padres também precisam de conversão, os bispos, os religiosos, todos nós precisamos. E muitas vezes o mundanismo entra dentro do clero. Mas o que fazem os bons fiéis diante desta triste e lamentável verdade? Rezam, oferecem suas orações, se colocam diante do Senhor da messe e diz: dá-nos bons pastores? Ou se juntam à turba dos pagãos para jogar pedras? E quando jogam as pedras, atiram pedras no seu próprio corpo, porque nós somos um corpo, nós somos a igreja. Hoje, infelizmente, este corpo passa por uma grande e terrível crise de falta de fé e, portanto, de uma necessidade enorme de oração pela conversão. Nossa Senhora em Fátima pediu que rezássemos pela conversão dos pecadores. Muitas vezes achamos que esses pecadores são somente os que estão fora, mas e os pecadores que estão dentro? E que pode ser eu, você, cada um de nós aqui. O status religioso não é, infelizmente, sinal de verdadeira conversão. E por isso é urgente os operários, os discípulos, que cada um de nós possa ouvir hoje este clamor que vem do povo, que vem da humanidade, e ouvir este chamado de Jesus: ide também vós para a minha messe. Ide também vós. Lembremo-nos da linda parábola do Senhor que passa a todo momento, de manhã, ao meio-dia, à tarde, e encontra as pessoas desocupadas nas praças e diz: ide também vós. Somos nós, cada um no seu estado de vida, também chamado a ser missionário. Quais são os pilares para que a nossa missão realmente seja verdadeira e frutuosa? Que ela seja a mesma de Jesus, que ela tenha o mesmo conteúdo, ou seja, a chegada do reino de Deus, o convite à conversão, a mudança de vida, a acolhida a Deus e ao próximo. Se mudarmos a mensagem, mesmo que os métodos sejam bons, eles não darão frutos, porque a força está na palavra anunciada. Juntamente da mensagem, é preciso nunca se esquecer
que antes de ser missionário, todos nós somos discípulos. E o discípulo é aquele que permanece no Mestre, que permanece unido à videira, como ramos que vivem da seiva, que é o próprio Jesus. Sem mim nada podeis fazer, diz Jesus. Sem mim sois apenas ramos mortos, secos, que serão cortados e lançados ao fogo. Nunca podemos perder esta verdade. A nossa missão só será verdadeira e frutuosa. E eu digo isso a todos os que são comigo aqui engajados nas pastorais, movimentos, de forma especial, mas a todos. Só será verdadeira e frutuosa se ela estiver unida a Jesus. Por isso, o bom discípulo, o bom missionário, é necessariamente um homem e uma mulher de oração. Quem não reza não tem direito de falar do Evangelho. Quem não reza, quem não tem comunhão com Jesus na oração pessoal e comunitária, não tem poder no sentido de autoridade para ensinar, para pregar, para curar, para expulsar os demônios, porque a autoridade vem do Senhor, com o qual temos ou não comunhão. Por isso, nunca descuidar da vida espiritual. Hoje em dia nós assistimos, principalmente na internet, um grupo enorme de pessoas, muitas delas até com boa vontade, querendo contribuir, ajudar para a missão da igreja. Mas cuidado, podem se perder quando não tem vida espiritual, vida autenticamente espiritual, escuta da palavra, comunhão com Deus, vida sacramental, vida em estado de graça. É isto que fortalece e que dá verdadeiro vigor ao missionário. Por fim, queridos irmãos e irmãs, que neste domingo, iluminados por esta palavra, por este envio de Jesus, por este convite, possamos pedir ao Senhor duas graças. Primeiro, a graça de termos um coração compassivo como o de Jesus, capaz de enxergar o sofrimento da humanidade. Se não tivermos um coração assim, nunca seremos verdadeiros discípulos e missionários. Não estamos aqui para condenar a humanidade, ela já está por si só condenada. Se existe um sentido para o cristianismo, é para se compadecer e ajudar a tirar esta humanidade perdida, condenada, morta desse estado. Então peçamos este coração compassivo, a primeira coisa. E por último, peçamos que Jesus hoje nos dê a coragem de dizer sim, a disponibilidade apostólica de dizer sim. E dizer sim onde, Padre? Dizer sim na sua comunidade, dizer sim na sua paróquia, no lugar que você escolheu para ser o seu lugar de encontro com Deus e com os irmãos. Um sim aéreo não é sim. Para quem só é espectador da comunidade, ou para aqueles que ficam de comunidade em comunidade, como turistas católicos e religiosos, para aqueles que se engajam
em movimentos, em comunidades de vida, mas nunca assumem a sua paróquia, lugar onde você vive a sua fé, os seus sacramentos, estes nunca terão a disponibilidade apostólica necessária para a missão. Os movimentos, as pastorais, as comunidades, as novas comunidades, elas têm o seu valor, elas são importantes dentro da missão, mas nada substitui a casa, o lugar concreto, determinado, chamado paróquia, porque é aqui que se vive a vida sacramental. Não existe paróquia, comunidade de vida. Não existe paróquia em movimentos. Todos estes devem estar unidos em uma paróquia, seja ela qual for, aquela que você escolheu, onde você todos os domingos vai à missa, onde você batiza seus filhos, onde você coloca seus filhos na catequese, onde você é dizimista, onde você contribui com as causas da paróquia, onde você é cristão. Este passo é muito importante, e é nesta paróquia que você deve dizer o seu sim, mesmo que seja difícil, mesmo que seja um grande desafio. É para todos nós. É para o padre dizer seu sim em uma paróquia onde o bispo colocou, é para os fiéis dizer o seu sim, porque viver em comunidade é certamente a coisa mais difícil que existe, comunidade e paróquia, mas é também o meio mais eficaz para a nossa santificação, porque é na paróquia que Deus vai nos modelando, é no contato com o outro, que pensa diferente, que quer coisas diferentes, não as cristãs, né? Porque na cristã todos devemos querer as mesmas coisas, mas somos pessoas diferentes, cada um tem os seus temperamentos. Olha os discípulos de Jesus hoje, quando o evangelista faz questão de citar cada nome, ele quer mostrar o quê? Que havia pescadores simples. Na igreja há espaço para pessoas simples. Havia Mateus, o cobrador de impostos, que era visto como um traidor, mas que mudou de vida. Havia Simão, o zelota nacionalista. Jesus não escolheu os perfeitos, ele escolheu os disponíveis, os dispostos, e ainda hoje ele não chama os capacitados, mas capacita aqueles que respondem ao seu chamado. Gente que tinha temperamento diferente, gente que tinha um currículo péssimo no seu passado, mas Jesus é especialista em transformar gente que no passado não prestava em gente boa, desde que a resposta, o sim, seja sincero. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.